Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor estejam nos nossos corações. Antes de tudo, como sempre, oremos. Senhor maravilhoso, muitíssimo obrigado por esse dia, por essa semana. Obrigado por essas chuvas que têm regado a nossa terra, têm alimentado as plantas, têm abençoado os animais e nós também, para quem precisa trabalhar no sol, quem precisa de algum horário um pouquinho mais fresquinho, né, para ter um pensamento melhor, trabalhar melhor, que sempre seja uma chuvinha boa e agradável, sem coisas que venham a danificar as casas das pessoas, deixar elas sem habitação. Agradecemos ao Senhor por isso, ó Pai. Abençoa também aquelas pessoas que não têm emprego, que o Senhor venha providenciar algum custeio para elas terem o seu pão de cada dia. Abençoa também as pessoas com alguma necessidade, seja na área de saúde física, mental, espiritual, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar no coração dessa pessoa e acalentá-la cada dia mais. Obrigado, Senhor, que essa semana seja maravilhosa e, como sempre, Te agradecemos, louvamos ao Senhor e Te imploramos pelo Seu amado Filho, o Messias. Amém. Hoje nós daremos uma olhadinha a respeito da nossa 15ª doutrina da nossa igreja, o batismo. Como nós falamos no outro dia, nós acreditamos que o batismo correto, o mais bíblico possível, é aquele da submersão, a pessoa ficar submersa, imersa abaixo das águas totalmente, assim como na foto. E você, o que acha do batismo? Por quê? Pelo batismo confessamos a nossa fé na morte e na ressurreição do Messias e testificamos na nossa morte, testificamos na nossa morte para o pecado e para o nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim reconhecemos ao Messias como nosso Salvador. Então, através do batismo nós reconhecemos tudo isso, através dele, que o nosso grande Salvador é o Filho do Senhor, o Messias, Jesus, Yeshua em hebraico. Mas e aí? Existia alguma espécie de batismo no Antigo Testamento? Nós sabemos entender sobre batismo, ou as pessoas com essa palavra, com esse sentido de salvação, só viemos entender nessa palavra após João Batista. Mas e no Antigo Testamento? Existia alguma espécie de batismo? Essas partes ainda não estão na doutrina. Isso aí é acrescentação minha mesmo. Próximo, Ricardo. Vamos dar uma olhada. Será que existia ou não alguma espécie de batismo no Antigo Testamento? Olha o que Shaul, mais conhecido como apóstolo Paulo, nos diz em Hebreus, no capítulo 9, versos 13 e 14. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes, lembram os sacrifícios no Antigo Testamento? Se o sangue daqueles animais, também tinham, ele só deu esses dois exemplos, mas tinham o quê? O sangue das rolinhas também, né? Os cordeirinhos, que eram aqueles carneiros com até 1 ano de idade, e os cordeiros, os carneiros mesmo, né, acima de 1 ano de idade. Então, se o sangue deles e a cinza de uma novilha, a novilha rubra, a novilha vermelha, vocês lembram um dia, mais ou menos uns 2 anos atrás, que eu fiz um dia aqui só sobre a novilha vermelha, ou qual que era o significado dela, como que ela era. É uma novilha que ela não poderia ter um pelinho de qualquer outra cor, tinha que ser inteira vermelha. Até apareceu uma lá em Israel agora esses tempos, mas nasceu alguns pelinhos de outra tonalidade, eles já descartaram ela. Tem que ser inteira. Dizem que só foi pouquíssimas. A primeira apareceu para Moisés, e o que eles fizeram? Ali, ó. E a cinza de uma novilha. Lembra quando eu expliquei aqui uns 5 anos atrás a respeito espírito de ciúmes? Que a mulher chegava lá, o marido estava com espírito de ciúme, está muito ciumado da mulher, levava até o sacerdote dava para ela uma água com cinzas e ela tomava. Se ela tinha culpa no cartório, se ela tinha culpa de alguma traição com o marido, ela ficaria com a coxa descaída, ela ficaria estéril para sempre. Se acaso ela não tinha culpa, nada aconteceria com ela, e o marido aí deveria pedir perdão para ela, e ele estava sendo tentado pelo espírito de ciúmes.
Então tudo isso é essa novilha, a novilha vermelha. Então, e a cinza de uma novilha vermelha esparzida sobre os imundos, os imundos, aquelas pessoas que tinham algum problema, que era considerado imundo naquelas descrições que Moisés tinha. O que acontecia? Se o sangue e a cinza dessa novilha era esparzida sobre as pessoas imundas, os santifica. Quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado ao Senhor. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, para alguns, essa espécie de esparzir do sangue derramado seria também uma espécie de batismo, nos escritos de Paulo. Próximo. Mas será que seria só isso? Será que temos mais outros exemplos? No verso 19, também de Hebreus 9. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, ou seja, quando Moisés, através do Senhor, repassou a todos, lá nos pés do monte, tomou o quê? O sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, o quê? Purpúrea, lã vermelha, e isopo, e fez o quê? Os aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Uma espécie, algumas pessoas acreditariam que também seria uma espécie de batismo. Mas lembra dos 3 batismos que eu comentei domingo? Alguns dizem que batismo só com a água na cabeça, outros só uma parte do corpo, não o corpo totalmente, e nós acreditamos que o principal, o correto é submerso, o corpo inteiro imerso embaixo das águas. Mas ali, alguns acreditam que é uma espécie de batismo que Moisés fez quando aspergiu no povo. Próximo verso nos diz, agora verso 20 e 21. Dizendo, este é o sangue do testamento que o Senhor vos tem mandado. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Aí também algumas pessoas acreditam que seria uma espécie de batismo. Outra espécie de purificação. Então o batismo muitas vezes é considerado purificação? Resumindo a palavra, seria isso, trocando 6 por meia dúzia, como nós dizemos aqui no interior. Essa espécie de purificação, com uma outra que o Messias cita, e que muitas pessoas acabam até confundindo Chico com Francisco. Lembram aquela passagem onde eles começam a discutir a respeito de comida, e aí o Senhor diz que o que deixa impuro é o que sai da boca, porque provém do coração, e não o que entra na boca. Mas qual que era o motivo, qual que é a intenção principal lá naquele capítulo? Se você for ver no final do capítulo, ele vai citar que o que deixa impuro não é o comer sem lavar as mãos. Então o que deixaria a pessoa impura não seria ela comer sem lavar as mãos, ela não estaria impura por ela comer um alimento sem lavar as mãos. Por quê? Como dizem os nossos pastores, muitas vezes o pessoal na antiguidade tinha que, lá nas épocas do Messias, simular a lavagem de mãos mesmo não tendo água. Mas qual que é a intenção? Se você não tem água, por que você vai lavar a mão? Era só um ato de purificação? Se você conhecendo a cultura árabe, como todos os vídeos que o Dr. Rodrigo Silva explica, a mão esquerda serve para a sua higiene pessoal, a mão direita serve para alimentação. Porque se você não tem água, você vai estar misturando a impureza, os micróbios da tua mão esquerda com a mão direita para você comer depois. Se você for pensar desta maneira, desse jeito, não tem uma lógica correta aí. Mas era a cultura da época. Assim como
muitas pessoas foram questionadas lá antes de 1900, 1800, porque eram higiênicas e quando veio aquelas grandes pestes lá, a peste negra, que era advinda dos ratos, quem menos sofriam eram os povos que tinham mais higiene. E eram muitos tidos culpados porque é uma praga e não está caindo neles, é eles que fizeram macumba, eles que fizeram bruxaria. Mas por quê? Qual que é a culpa se você tem mais higiene e o Pedrinho, teu vizinho, que tem aquela montoeira de lixo na casa dele, junta rato, barata, aqui vocês chamam de muriçoca, né? Nós chamamos de pernilongo. Então você é o culpado pela sujeira do Pedrinho? Não tem uma lógica cabível, mas naquela época, centenas de anos atrás, muitos judeus e muçulmanos até foram perseguidos por causa da higiene deles. Próximo. Mas e agora, existe mais ainda algum exemplo? Olha só que Números, esse é do Antigo Testamento mesmo, na Tanakh. O que ele diz no capítulo 8, verso 7? E assim lhes farás para os purificar, esparge sobre eles a água da expiação. Para purificar eles, você vai fazer o quê? Você vai fazer o espargir, jogar um pouco de água, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Espera aí, lavar as vestes, um símbolo de você lavar o corpo, seria uma espécie de purificação, uma espécie de batismo. Não que seja o nosso batismo, que é uma dos passos para a salvação, mas olha só, a purificação, a limpeza, a higiene da pessoa. Até para quem assiste os vídeos do Dr. Rodrigo Silva, ele cita que não se poderia entrar no templo. Tá, você vai lá, eu vou levar um sacrifício, você está lá no ano 2000 atrás, né? Lá pelo ano 0 atrás, e eu vou lá, não conheço ainda, não veio o Messias, né? 2000 anos atrás não tinha vindo o Messias, ninguém conhecia ele, ainda era criancinha, nem imaginavam muitos que ele viria. Você vai levar lá o teu cordeirinho. Chegou no templo, se você tivesse com as vestes sujas, você não poderia entrar no templo. Se o teu sacrifício, tua oferta, seja uma pombinha, seja um cordeirinho, um carneiro, um bode ou um gado, tivesse com algum defeito, também não serviria de sacrifício. Se fosse oferta, aí a oferta não tem problema, a oferta qualquer um serviria, porque era oferta. Mas sacrifício, não. Aquele que se ia trocar pelos seus pecados, traduzindo 6 por meia dúzia, bem pobremente essa explicação, então teria que ser puro, sem defeito, sem mácula, como em algumas traduções diz. Assim como o Messias, teve algum defeito, alguma mácula, algum pecado? Não, foi puro. E o que nos diz aqui, em Números 8? Que a água da expiação, e sobre toda a carne, era para passar a navalha, e não lavar as suas vestes e se purificarão. Essa também era uma das coisas que muitos acreditam ser uma espécie de batismo no Antigo Testamento. Próximo. Em Levítico 14, versos 5 a 7. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Esse também é um outro exemplo, simples, né, mas que também era uma espécie de purificação lá no Antigo Testamento, antes da vinda do nosso Messias. Próximo. E agora, vejamos, vamos dar uma olhada nos versos da nossa doutrina. O que dizem a nossa doutrina a respeito do batismo? Próximo. Em Mateus 28, o verso 19 e o verso 20. Portanto,
nós já vimos também no domingo. Portanto, ide, fazei discípulos aonde? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. E fazer o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Qual que era uma das principais intenções que o Senhor falou? Vamos, se espalhem, vocês vão levar essa palavra, essas boas novas. E evangelho, uma das traduções para a palavra evangelho, seriam boas novas. Então, olha só, vocês vão levar esse evangelho, essas boas novas, para todas as nações. Façam discípulos, façam amigos, façam colegas. Como nós comentamos no domingo, o que é? Muito melhor você ter alguém para você compartilhar a tua caminhada do que você fazer sozinho. Parece que chega até mais rápido, se você estiver acompanhado. Próximo. Em Atos, capítulo 2, versos 38 e 39. E disse-lhes o Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que serve o batismo? Aqui ele nos explica. Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, uma das coisas, se a pessoa não tiver culpa, para que serve o batismo? De pecados. As pessoas, a pública, seu ato público, e você pecados e pedindo perdão ao Senhor. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor, nosso Senhor, chamar. Então não é só para mim, para você, mas muitas vezes através do batismo de uma pessoa são chamadas várias outras. Teve um caso, o cara contou a história no programa 180 Graus, que passava na Novo Tempo, mas ainda tem no YouTube, quem quiser procurar. Ele era gay, num certo dia, depois a mãe dele insistiu muito, ele voltou da Europa, não fez a cirurgia, mas acabou se convertendo. No dia do batismo dele, tiveram mais umas 20 conversões, só por causa do exemplo que ele estava dando. Aquelas amigas, amigos dele, né, acabaram se convertendo no dia do batismo dele. Tinha, como nós dizemos por aqui no interior, tinha gente caindo pela janela. Imagina, é tão cheia a igreja, né? Tinha até pessoas que estavam já pela janela. E 20 pessoas se converteram. Próximo. Agora Atos, capítulo 16, do verso 30 até o 33. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O homem quer fazer alguma coisa como se fosse com obras de homem, ainda sem conhecer o que é o dom gratuito do Senhor, ainda sem conhecer as coisas maravilhosas que provêm do Senhor. E o que respondeu a ele? E eles disseram: crê, não precisa se fazer nada, basta você crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem? E a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. Não tem hora a pessoa abre o coração para se converter, não tem hora. Pode ser de manhã, pode ser à noite, hora talvez que você nem imagina, a pessoa estando com o coração aberto, e tomando-os consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, batizaram eles os seus, toda a casa dele. Vocês conhecem a minha história aqui, o que tinha acontecido com Paulo, né? Próximo. Agora capítulo 22 de Atos, verso 15 e 16. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não existem muitas pessoas assim? Outro dia nós estávamos assistindo uma pregação e tinha um rapaz
Ele já frequentava a igreja, se não me engano, era 35 anos. E ele sempre estava enrolando para se batizar. Sempre, mas amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas o que? Por que te detém? Por que será que ele ficava enrolando, né? Sempre, para o mês que vem. E nisso já eram 35 anos. Teve que acontecer alguma coisa. Eu não lembro qual que era a história que aconteceu com ele, mas teve que acontecer uma coisa grave na família dele para ele receber aquele estralo que falta, receber aquele abrir de olhos. Por quê? Por que te detens? Levanta-te e te batiza e lava os teus pecados. E fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor, fazendo a diferença, buscando agora, ele querendo mesmo, pela vontade própria, querer se converter, querer se batizar, não aguardando que os outros decidam por ele. Essa que é a diferença. Muitas pessoas estão em vários locais, não importa, né, se é aqui, se é lá nos Estados Unidos, se é lá na Europa, uma hora ou outra, se ele abrir o coração, ele vai receber a mensagem. Às vezes não é por você, mas às vezes por um parente dele, às vezes você mandou tantas mensagens para ele, mas quando chega um outro amigo dele e fala, toca o coração dele, ele acaba se convertendo, ele acaba recebendo a mensagem de coração aberto. Próximo. Agora em Romanos, capítulo meia dúzia, do verso 1 ao 3. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Como assim? Nós devemos permanecer no pecado para que cada vez a graça aumente a pessoa? Para que cada vez ele receba mais graça, para ele poder sair do pecado? De modo nenhum. Por quê? Nós que estamos mortos para o pecado, se você está morto no pecado, como ainda viver nele? Olha o que o apóstolo pergunta. Se você se diz batizado, se você se diz um crente de verdade mesmo, mas ainda continua nos mesmos atos da sua vida antiga, como que você é verdadeiramente um crente? Como que você é uma pessoa que mudou o coração? Ou não sabeis todos quantos batizados na sua morte, ou seja, recebemos os dons que vêm do Senhor, recebemos a graça, recebemos a iluminação, sabedoria, tudo através da sua morte, que Ele derramou o seu sangue. E a sabedoria, o princípio de sabedoria é o que mesmo? Temor do Senhor. E aonde que diz isso? Será que a primeira vez foi em Provérbios? Primeira vez que aparece na Bíblia? Vamos dar uma olhada em Jó. Todos encontraram o livro de Jó? Dá uma olhada no capítulo 28. Todos aqui sabem que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, o mais antigo. Moisés escreveu Jó antes de escrever Gênesis. Acharam o capítulo 28? Dá uma olhada no último verso. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Interessante, né? Então, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, e a inteligência é quando a pessoa se afasta do mal. Joãozinho é inteligente, mas aquele cara é inteligente mesmo. Se ele se afasta do mal, ele é mais inteligente ainda. Por quê? Se fomos batizados, nós fomos batizados no sangue do Senhor. Fomos batizados graças ao sacrifício dele. Próximo slide, Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27. Porque todos sois filhos do Senhor, pela fé em Cristo Jesus, com exceção daqueles que o próprio Senhor diz: vocês são filhos do diabo e fazem o que o seu pai gosta, né? Com exceção daqueles, todos são filhos do Senhor
Pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Lembra que nós vimos aqui, não lembro se foi no domingo ou na quarta passada, a respeito do se revestir, que essa proteção que o Senhor nos dá, se nós começamos a fazer as coisas erradas e nos distanciar do Senhor, nós também quebramos essa proteção, e aí fica fácil de Satanás se aproveitar ou demandar mais tentações, né? Tentar mais ainda a pessoa. Próximo. Colossenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder do Senhor, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele fez o quê? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, você estava morto por causa do pecado, mas através do poder do Senhor, da graça do Senhor, do amor dele por você, pela sua fidelidade a ele, esses pecados que você tem, ele pode cobrir, ele pode apagar, ele pode jogar aonde mesmo? No fundo do mar, no fundo do oceano. Tudo isso por amor a nós. Próximo. Esse já era o último. Pessoal, que o Senhor nos abençoe, que possamos aprender cada dia mais, darmos valor sempre no batismo e principalmente a cada pessoa que decide pelo batismo. Porque assim como existem pessoas que acabam se afastando da igreja, acabam se afastando dos caminhos do Senhor, acabam muitas vezes mudando para cidades que não têm a igreja e vão se esfriando, existem muitas pessoas, como no caso da África, que não podem nem adorar ao Senhor, nem adorar na igreja com as outras pessoas, porque são perseguidas. Que o Senhor possa criar um plano para elas terem local, conseguirem fazer a sua adoração e seus cultos, que nós somos privilegiados aqui no Brasil. Temos o privilégio de aqui ainda não ter perseguição, ainda não ter todo aquele aparato para fazer a igreja ser as coisas más, né? De ter aquela troca de realidade, de fazer, como Isaías diz, o que é bom mal e o que é mal bem. Então, enquanto não acontece ainda aqui isso no Brasil, nós continuarmos pregando, continuarmos gravando os vídeos, mas tem algumas pessoas que assistem e deixam algum comentário lá. Então, que o Senhor possa abençoar a todos e cada dia nós possamos levar a palavra mais e mais longe. Até a próxima.